Oi, pessoal! Estava aqui me preparando para começar o dia e, por incrível que pareça, hoje as coisas estão tranquilas por aqui. E lembrei que a Giovana Gutierrez tinha comentado alguns vídeos meus anteriores para eu responder algumas dúvidas e eu simplesmente não estava conseguindo responder. Então eu decidi gravar esse vídeo para te explicar um pouquinho sobre horas complementares na Unifesp e vou aproveitar para falar também sobre o processo para colação de grau, que é uma novidade para mim, eu não sabia, eu queria muito saber disso antes para me programar melhor. Então, como o trecho de horas complementares vai ser uma coisa breve, vou aproveitar e explicar também sobre a colação de grau. Bom, então se você quer saber mais sobre conteúdos da Unifesp e também sobre como está a minha vida agora, que já me formei, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos também. Falando primeiramente sobre horas complementares, é que eu vou abrir um parênteses porque eu tô assim hoje, tá, gente? Esse foi o meu máximo. Eu não vou conseguir dar tantos detalhes sobre horas complementares porque faz muito tempo que eu entreguei as minhas horas e eu sei que as regras mudaram em alguns aspectos. Mas no curso de letras, no meu caso licenciatura, eu tive que completar cerca de 200 horas complementares. E você pode, né, você tem todos os anos do curso, 5 anos aí de graduação para completar essas horas. E existe uma tabela com os requisitos ali, o que conta para essas horas complementares e quanto que conta. Então não é tão simples assim. Eu, como uma pessoa ansiosa, quis entregar tudo o que eu podia o mais cedo possível. Quem já assistiu outros vídeos aqui no canal sabe disso. Então, entreguei minhas horas complementares no terceiro termo. E ainda a gente estava num processo de voltar às aulas presenciais e eles estavam aceitando cursos à distância, certificados de curso à distância para essas horas complementares. Então, eu basicamente fiz minhas horas complementares de cursos à distância, porque na época a gente estava ali na transição da pandemia. Eu aproveitei as minhas férias do trabalho, que foi assim em fevereiro. Tava entre o segundo e o terceiro termo, eu fiz o máximo de cursos que eu conseguia e entreguei quando o semestre virou. Só que agora as regras mudaram. E assim, eu vou comentar aqui o que eu sei que conta como horas complementares. Conta cursos, né, palestras que tenham relação aí com a sua graduação, monitoria conta, grupo de estudos conta, eventos, né, da faculdade conta. Então, por exemplo, o congresso acadêmico me ajudou muito, muito mesmo, porque se eu não me engano, o congresso são 40 horas. Só que você precisa seguir a tabela da Unifesp. Então, eu aconselho você que entrou agora, que está no início, ou enfim, se você está com interesse de entregar suas horas complementares, já vai atrás dessa tabela, né, de regras, já olha tudo que conta e quantas horas vai contar cada coisa, porque às vezes você tá contando assim, vou fazer o congresso e, por exemplo, o congresso vai contar 40 horas e de repente a regra mudou, de repente o congresso vai contar 20. E aí você precisa se programar. Eu aconselho vocês a prestarem atenção nessa parte de horas complementares desde o início do curso, para vocês já irem se ligando assim nas coisas que vai contar, já irem fazendo e entregar essas horas o mais rápido possível. Gente, não deixa pro fim da graduação. No fim da graduação, a gente não tá aguentando mais. A gente tá, tipo assim, desesperado para sair de lá. Então, vai atrás dessa tabela, se informa com a secretaria, se informa com o apoio pedagógico e entrega essas horas. Pelo amor de Deus, entrega essas horas. E sigam as regrinhas, tá? Porque na minha época não estava da forma que está hoje, de computação, né? Então, de repente, você fez, sei lá, 20 horas de monitoria e vai contar só 10. É complicado, não é justo, mas é a forma que eles estão fazendo. Agora, eu tô com uma cadeira super barulhenta. Mas agora eu vou falar sobre a colação de grau. Tema delicado, tema muito delicado, mas vamos lá.
Tô olhando para baixo porque eu tô com a anotação aqui de todas as datas para vocês entenderem o processo. Como funciona o processo de se formar, né? De formação, de colação de grau na Unifesp, no meu caso, na FLESH. Quando você começa o semestre, você sabe que se tudo der certo, você vai se formar naquele semestre. Já no início do semestre, o apoio pedagógico dispara um e-mail para que os prováveis formandos preencham um formulário. Então, assim, já no início do semestre, você precisa preencher esse formulário sinalizando que sim, você pretende se formar naquele semestre. Eu me formei no primeiro semestre do ano passado, no primeiro semestre de 2025. Então, o semestre começava em março. Entre março e abril, eu já acabei preenchendo esse formulário de prováveis formandos. No dia 18/7, já ali no fim do semestre, saiu a lista de prováveis formandos. Então, você precisa acompanhar para ver se está tudo certo, se o apoio recebeu os seus dados, se o apoio recebeu a sua sinalização. No dia 15/8, que foi depois que o semestre acabou, depois que os professores fecharam as notas, depois que já está comprovado que você entregou tudo o que precisava, bateu a carga horária, aí sim sai a lista de formandos, que no meu caso saiu no dia 15 de agosto. Foi até aí que eu tirei férias e viajei para comemorar. Saudades, inclusive. No dia 22 de agosto, eu recebi o manual de colação de grau. Por quê? Aqui que tá o ponto que a maioria das pessoas não sabem, eu não sabia, e o apoio e o departamento de eventos não me explicava antes. A colação que acontece, a primeira colação que acontece é a colação administrativa, não é a colação festiva que você vai pôr a beca e vai ter a cerimônia. Não, existe uma colação administrativa que basicamente é a assinatura da ata comprovando que sim, que você se formou, e a partir dessa assinatura você vai receber o seu diploma. Então, primeiro você passa por esse processo para depois você passar pela colação festiva. Então, no dia 22/8, eu recebi o manual de colação de grau com todas as informações de como era essa colação. Por quê? Quando sai a lista de formandos, sai a data da colação. E lá no site tá assim, colação de grau. Eu achei que era colação festiva, então eu já fui, tentando me programar para minha formatura, vamos dizer. Mas não, era colação administrativa. No dia 22/8, recebi esse manual com todas as informações. Você precisa fazer um cadastro num sistema específico, precisa abrir um chamado, né, para a equipe de tecnologia te enviar o seu login, para que no dia da colação você consiga acessar e assinar a ata. Então, é importante que vocês façam isso assim que vocês receberem o manual, já seguir ali o procedimento, porque leva alguns dias para esse chamado ser atendido, né? E você precisa do login para acessar o sistema e assinar a ata. No dia 18/10, então, eu terminei o semestre em julho. Em outubro, eu colei grau administrativo, então eu assinei a ata. No dia 20/10, eu recebi o certificado declaração de conclusão, porque o diploma em si demora alguns meses para ficar pronto. Então, eu recebi esse certificado, essa declaração que já comprova que você se formou. No dia 1º de dezembro, aí sim eu recebi o primeiro e-mail falando sobre a colação festiva. Caos. Nisso daí eu já tinha dado sinal no salão, já tava achando que minha festa ia ser festa, né? Minha cerimônia ia ser em outubro e não. Então, eu recebi o primeiro e-mail comentando sobre a colação festiva, organização, levantamento dos alunos que tinham interesse e tudo mais. No dia 19 de dezembro, eu recebi o meu diploma digital. Hoje, na Unifesp, todos os diplomas são digitais e você recebe o diploma antes da colação festiva. E é importante falar que a colação festiva não é obrigatória, participa quem quer. Mas claro, né, que depois de tudo que a gente passou, provavelmente você vai querer participar também.
No dia 8 de janeiro de 2026, eu recebi o segundo e-mail falando sobre a colação festiva. E aqui nesse e-mail já tinha muito mais informação, já tinha assim uma lista de coisas que nós alunos precisávamos fazer, precisava organizar. Então, escolher o professor homenageado, escolher o paraninfo, escolher a pessoa ali, o orador, quem vai fazer o juramento, e também escolher uma pessoa que ia ser a ponte entre o departamento de eventos e nós. Então, a gente precisou fazer um grupo para se organizar. A maioria das pessoas pediu, né, para que tudo fosse resolvido meio que por votação, porque as turmas não são fechadas, né? Então, tem várias pessoas que vai se formar comigo que eu não conheço, a gente não se conhece. Então, não dava para escolher assim por afinidade, por conhecer a pessoa. A gente tinha que conhecer a maioria das... escolher, por exemplo, os professores, a gente escolheu por votação. O orador, a gente escolheu por lendo o discurso de forma anônima. E aí fez uma votação também. E a pessoa que vai fazer o juramento foi por sorteio, porque aí várias pessoas queriam fazer o juramento. Também escolhemos a pessoa que seria a ponte entre nós e o departamento de eventos. E aí essa pessoa ficava responsável por participar das reuniões e por passar realmente as informações pra gente. Olha só, gente, como as coisas são. Realmente, assim, é tudo uma surpresa, porque a gente recebeu esse e-mail no dia 8 de janeiro. Foi todo um processo para organização acontecer. E eu só fui receber efetivamente o número de convites que eu teria e os convites quarta-feira passada, dia 11 de março. Dia 11 de março. E a minha colação vai ser no dia 28 de março. Então, assim, aquela coisa, né? Uma surpresa. O que eu posso falar? No meu caso, minha colação vai ser lá no Teatro da Unifesp, no campus mesmo. Se eu não tô enganada, tá passando por uma reforma, então só comporta ali cerca de 200 pessoas, de acordo com o documento dos bombeiros. E aí são 100 formandos, a estimativa era para 100 formandos de letras, e vão ser divididos em sessões. Então, nesse dia, que é um sábado, vai todo mundo colar grau, de todos os cursos. Vai ser o dia inteiro de colação, mas assim, cada curso tem a sua sessão, tem o seu horário. No meu caso, letras vai colar grau junto com o curso de História da Arte no horário do almoço. Então, teve que ter todo essa questão do número de pessoas, o que impacta no número de convites, no número de convidados. Ah, tá. Foi designado uma empresa para cuidar dessa cerimônia. E essa empresa tem, assim, eles vão ter os fotógrafos deles, a gente não vai poder levar fotógrafo, câmera profissional, e a gente precisou assinar um contrato concordando com isso. A cerimônia vai ser gratuita, os convites vão ser gratuitos, não tem como comprar convite, mas a gente assinou dizendo que sim, que a gente aceitava essa questão dos fotógrafos exclusivos. E aí, essa assinatura de contrato, nessa assinatura de contrato, a gente já tinha uma noção de quantos convites ia ser por conta da quantidade de formandos. Só que aí, por exemplo, se eu não tô enganada, o curso de letras ia ter 5 convites contando com formando. Então, eram 4 convites só. Nisso, algumas pessoas desistiram e não assinaram o contrato. Então, a gente precisou esperar mais um tempo para eles organizarem lá a quantidade de pessoas que realmente iria participar para ver como que seria distribuído esses convites. Daí, a representante do nosso curso falou, gente, quem tá precisando de mais convite, né? Porque foi uma questão, era muito pouco convite. A gente sinalizou quantos convites cada pessoa estava precisando, ela levou para a reunião deles, e aí quando foi na semana passada, saiu já no site, na plataforma do evento, na plataforma da colação, quantos convites cada um teria, né? Eu fiquei bem feliz porque eles realmente deram, assim, a quantidade que cada pessoa pediu. E no meu caso, assim, eu não pedi muitos convites, porque minha família é muito grande, eu não pedi muitos convites, porque eu não tinha certeza se o pessoal ia ter disponibilidade ou não, justamente porque eu tô avisando meio que em cima da hora, né? Mas, assim, eu consegui a quantidade essencial pra nós, né? Pra mim, pra minha mãe, pros meus irmãos, pro meu marido. Então,
É isso, vai dar certo. Ah, outra coisa, eu fui sorteada pra fazer o juramento. E aí, eu acho que foi na quinta ou na sexta-feira, eu recebi um e-mail com o juramento para eu ler, né, e saber. E também nesse e-mail colocaram uma oradora com as regras do discurso e tudo mais. E é isso. Eu acho importante frisar aqui que quando você tiver para se formar e aparecer lá no site da Unifesp a lista de prováveis formandos, depois a lista de formandos e a data da colação de grau, fique ciente que é a colação administrativa. É uma colação que basicamente você vai entrar no sistema e assinar uma ata pelo computador ou pelo celular, mas não é a colação festiva. Eu me formei em julho, meu semestre acabou em julho de 2025 e eu vou me formar, né? Vou participar da cerimônia agora no final de março de 2026. Então acho que isso pode ajudar vocês a se programarem, a pensarem. E assim, tem a questão dos convites, né? Não tem tantos convites, não dá para comprar, dá para fazer um arranjo ali e trocar com os colegas. De repente, um colega não vai usar todos os convites, ele consegue cadastrar os seus convidados na plataforma dele. E é isso, crianças a partir de 6 anos já conta como adulto, né? E já precisa do convite, na verdade. E acho que são essas as informações. Estou num mix de emoções, assim, tem dia que eu tô animada, tem dia que eu não tô. Mas eu pretendo, né, gravar um vlog aqui pra vocês, inclusive pra guardar, né, de recordação. Então, eu não sei quando esse vídeo aqui vai sair. Pode ser que saia antes, pode ser que não, enfim. Mas eu realmente vou soltar primeiro esse vídeo depois da colação, independente do dia, né? Porque eu tô soltando um vídeo por semana aqui no canal, todas as sextas-feiras. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado. Se inscreva no canal, se você tem alguma dúvida, outra sugestão, comenta aqui embaixo, igual a Gi fez. Um beijo, Gi, por comentar, por sugerir esses temas, né? Na verdade, ela sugeriu o tema de atividades complementares. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!